Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel, boa noite. Bem, pessoal, vamos aqui a gente para nossa aula de ligações químicas. Então a gente vai ver ligações iônica, covalente e metálica no exercício. Vamos lá? Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado a chupeta anticária. Ela contém flúor, o consagrado agente de anticário e xilitol, um açúcar que ajuda a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, portanto, vamos lá. Fluoreto de sódio. Bem, pessoal, o sódio é um metal, o flúor é um ametal. Metal com ametal, ligação iônica. Aqui, ó, sempre que você tiver alguém que está dentro dessa parte vermelha, que você tem a escadinha, ó, bório, silício, arsênio, telúrio e astato. Bom, se assim tem atum. Então, bom, somente assim tem atum. Bório, silício, arsênio, telúrio e astato. Bom, somente assim tem atum. Bório, silício, arsênio, telúrio, astato. Bom, somente assim tem atum. Bório, silício, arsênio, telúrio, astato. Você vai pela escadinha a partir do boro até o astato. Então, sempre que eu tiver um metal com um ametal, a ligação é iônica. Bem, você tem essas moléculas abaixo e ele quer a estrutura de Lewis. Vamos lá, o cloro. O cloro está em que grupo? 17. Se ele está no 17, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. Precisa de quantos? 1. Portanto, ele precisa de um elétron para ficar estável. Ele precisa de um elétron para ficar estável. Então, o outro cloro também precisa, ou seja, ambos precisam de um elétron. Então, eles vão compartilhar, porque os dois precisam de um elétron ao mesmo tempo. Então, você tem uma ligação covalente simples. Nitrogênio. Nitrogênio está em que grupo? Grupo 15 da tabela periódica. Então, tem 5 elétrons na camada de valência. Precisa de 3. Então, só que ambos precisam de 3. Então, eles vão compartilhar. Eu te ajudo que você me ajuda, Garibel. Me ajuda. Então, os elétrons aqui ó, vão compartilhar 3. Ó. Então, aqui você tem 3 elétrons, 3 elétrons. Mais 2 aqui, 8, mais 2 aqui, 8. Então, esses elétrons aqui ó, pertencem ao mesmo tempo à camada de valência do nitrogênio da esquerda e do da direita. Vamos para o D, depois a gente vai para o C. Vou explicar por quê. O carbono tem quantos elétrons na camada de valência? 4. O hidrogênio tem 1. Portanto, ele precisa de 1. Ó. O nitrogênio tem 3. 4, 5. Precisa de 3. Tem 5, precisa de 3. Então, ele vai compartilhar 3. Ó. Você me ajuda que eu te ajudo. 3 elétrons. 6 elétrons. 7, 8. Ó. Resolvi o problema do carbono, do hidrogênio e do nitrogênio. Agora, o enxofre. 2, 4. O enxofre, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Está no grupo 16, então ele tem 6. Precisa somente de 2. Só que o enxofre, nesse caso aqui, ele entra na exceção da regra de expansão do octeto. Ele vai ficar estável aqui com 12. Ó. Então ele vai fazer uma ligação dupla, covalente dupla aqui, ou seja, 2 elétrons compartilhados e 2 aqui. Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8. O problema do oxigênio está resolvido. E o oxigênio está no grupo 16. Precisa de 2, porque tem 6 elétrons na última camada. Já o enxofre, ele está a partir do terceiro período da tabela. Quem está a partir do terceiro período tende a obedecer a regra do octeto expandida. Ou seja, não são 8 na última camada, nem 2. São as exceções. Então, aqui ele está estabilizando com 12 a camada de valência. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Aqui eu explico, aqui o enxofre também tem 6 na camada de valência, poderia muito bem se comportar como oxigênio. Só que ele entra na expansão da regra do octeto, que começa a partir dos átomos do terceiro período da tabela com distribuição terminada em 3p, como é o caso do fósforo, tá bom? Estabiliza com 10. O veste. Os átomos do metais alcalino terrosos. Quais são os alcalinos terrosos? Você tem de saber, ó, que é o grupo, esse aqui, ó, 2A. Belírio, magnésio, cálcio, transubário e rádio. Eles têm sempre 2 elétrons na última camada. Então vamos aqui, qualquer um, por exemplo, Mg, vai doar 2. Se ele reagir com oxigênio, vai formar um óxido. Vamos lá? Oxigênio recebe 2. Então, como é que a gente monta aqui a fórmula iônica? Esse 2 vem para cá, esse 2 vem para cá. Então, fica Mg, 2O, 2. Aqui a gente pode simplificar. Então, fica MgO, óxido de magnésio. Então, vamos ver? A E não pode ser, a C não pode ser, a D não pode ser. Só que vamos pegar esse magnésio agora, porque ele está falando um alcalino terroso com cloro. Vai dar um cloreto. Então, vamos pegar aqui. Mg mais 2 mais Cl. A gente vai inverter. Por que menos 1 aqui? Porque o cloro está no grupo D17. Ó. Então, ele vai receber um elétron, porque ele tem 7 na camada de valência. Se tem 7, para chegar a 8, precisa de 1 Garibel. 1. Então, vai ficar Mg Cl2. Então, resposta A, Garibel. Mole, mole, mole. Sal, baseado no conceito de ligação iônica. Ligação iônica, um doa. Um doa. E o outro recebe. E ligação covalente? Você forma um par. Você tem um compartilhamento. Escolha qual analogia não é correspondente a esses conceitos. Dá um presente no aniversário, você está doando, Garibel, ligação iônica. Analogia, troca de presente. Você dá e você também recebe, compartilha, covalente, Garibel. Garibel, é só isso? Só, Garibel, só, mole, 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 Garibel. Roubar um doce de uma pessoa. Então, só um se dá bem, iônica. Dividiu o doce, compartilhou, covalente. C, dormir sozinho. Está sozinho, está isolado, nem está doando, nem está recebendo, nem está compartilhando. Dormir com alguém, você tem um par, covalente. Então, a tendência é que seja C. A D, relação ecológica de parasitismo. Só um está se dando bem, não é? Então, é iônica. Cooperação covalente. Guarda de uma criança apenas a mãe. Iônica, porque só a mãe está recebendo a guarda. Guarda compartilhada, os dois. Então, por eliminação, letra C, porque dormir sozinho nem está doando, nem está recebendo, nem está compartilhando. Com base em seus conhecimentos sobre as propriedades químicas das substâncias, mostre 3 maneiras de como separar, diferenciar sal e açúcar. Pessoal, mete o dedão, Garibel, mete o dedão. Então, primeiro é pelo sabor. Outra forma que você pode diferenciar são pelas propriedades, né, específicas da matéria. No caso aqui, você pode tentar diferenciar. Se você estiver em laboratório, você pode pegar pelas propriedades, fusão e ebulição. E outra forma que você pode diferenciar aqui é pela condução de eletricidade em solução aquosa. O cloreto de sódio, o sal, conduz corrente elétrica em água. O açúcar não. Então, pela condução elétrica. Eu expliquei isso aqui bem mastigado para vocês, tá bom? Para não ter erro. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Um abraço. Até
mais Garibel